nós vamos conversar sobre a inclusão, né, a reabilitação e os aspectos polêmicos desse projeto de lei, tá? Que está em trâmite no Congresso Nacional e mais ainda com pouca discussão sobre ele, pouca gente falando sobre ele, e por isso a importância da gente estar aqui, né? Tá, vamos lá. Então, fala, Bibi. Apresenta, por favor, um pouco esse projeto e a situação dele para frente. Vamos tentar ser bem objetivos, então. Pois então, a doutora Aline, né, que é a colega que vai falar logo depois de mim. Vocês estão ouvindo bem? Ouvindo? Certo. A colega Aline, como ela é uma especialista na área de reabilitação profissional, ao escrever o livro dela, ela se confrontou com esse projeto de lei e, em função da coordenação do IEPREV, ela veio conversar comigo para que nós, então, pudéssemos nos posicionar com relação a esse projeto. Antes de fazer o pedido para a diretoria de elaboração de uma nota técnica, né, por parte do IEPREV, então eu sugeri que nós realizássemos uma live, onde foi convidado, então, o doutor, nosso querido presidente da Comissão Estadual de Seguridade Social, aqui, Thiago Kivix, justamente para tratarmos com relação aos pontos polêmicos deste projeto. O PL 6159, ele foi proposto pelo governo federal no ano passado, em novembro do ano passado, para a indignação de muitos, em plena semana em que se comemorava, né, os direitos das pessoas portadoras de deficiência. E por que foi recebido com muita indignação este projeto? Na verdade, ele veio sob o pretexto de regulamentar o auxílio e inclusão, e dentro dele, né, quando nós paramos para observar todos os seus artigos, a gente pode observar que, na verdade, esse projeto trata muito mais do que a mera regulamentação do auxílio e inclusão. Na verdade, dentro do próprio capítulo 1º, onde ele trata da regulamentação, ele traz uma série de obstáculos que não estavam previstos lá na Lei Brasileira de Inclusão, né? Porque o auxílio e inclusão, ele foi criado não através deste projeto de lei. O auxílio e inclusão, ele é não é um benefício previdenciário, né? Ele tem um caráter indenizatório. Na verdade, ele é um auxílio mesmo, como o próprio nome diz, para que as pessoas portadoras de deficiência, então, possam ingressar no mercado de trabalho de uma forma a auxiliá-las para terem, então, igualdade de condições, certo, no mercado de trabalho das demais pessoas. O que acontece é que lá no artigo 94 da Lei Brasileira de Inclusão, quando foi criado o auxílio à inclusão, ele possuía apenas 2 requisitos, né? E esses requisitos, eles eram alternativos. Então, que requisitos eram esses? Lá na Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 94 diz que para poder receber o auxílio à inclusão, bastaria então que a pessoa, né, estivesse recebendo o BPC e ingressasse no mercado de trabalho, certo? Na condição de segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Viviane, Oi. vamos. Engraçado. Você sozinha estava muito bacana, o som ficou ótimo. Quando eu comecei a falar aqui, eu vi o som ficou horrível. Né? Mas vamos ver aqui, vamos explicar. Só antes, porque na realidade, eu vou falar um pouco mais devagar, nós temos pessoas que podem não ter a noção expressa dos detalhes. Quando a gente fala nesse auxílio e inclusão, né? A quem ele se destina realmente? Porque você fala da lei que a gente sabe que mas assim, vamos lembrar que eu posso ter pessoas que não saibam direito.
só antes de entrar especificamente na alteração do artigo 94, né, vamos dar uma geralzinha rapidinho sobre o que é a lei de inclusão e o auxílio especificamente. Exatamente. Então, a partir do momento em que a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é uma legislação toda feita especialmente para as pessoas portadoras de deficiência, e ela tem, então, um caráter inclusivo dentro da sociedade para que as pessoas portadoras de deficiência possam ingressar no mercado de trabalho em igualdade de condição daquelas pessoas que não possuem, né, nenhuma deficiência, certo? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela previu a criação do auxílio inclusão. Para quê? Para auxiliar aquelas pessoas que são beneficiárias do LOAS, o BPC, que vocês sabem que é no valor de um salário mínimo, então já tem que estar recebendo o BPC, tem que ser um portador de deficiência que consiga comprovar a situação de miserabilidade, né, da sua família. Então, primeiro, a pessoa vai ter que preencher os requisitos para a percepção do benefício assistencial, certo? E esta pessoa que, porventura, seja portador de deficiência e receba o benefício assistencial, ela queira ingressar no mercado de trabalho, a Lei de Inclusão, então, criou o Auxílio Inclusão, que é uma forma de auxiliar esta pessoa a ingressar no mercado de trabalho com igualdade de condições daqueles que não possuem a deficiência. Por quê? Porque as pessoas portadoras de deficiência, elas vão ter gastos, né, com transporte diferenciado, né, com alguma informatização assistida, enfim, são uma série de recursos que as pessoas que não são portadoras de deficiência não vão necessitar, certo? Então, foi para isso que foi criado o auxílio inclusão. Ótimo, ótimo. Então, o que acontece? Pode perguntar, professor. Ia se questionar alguma coisa? Não, só dar um oi para nossa amiga Marli, que acabou de entrar aí, tá junto. E meu som realmente eu vou ficar mais quietinho contigo, vou deixar você falar mais, porque o meu som, quando junta contigo, tá dando problema. Não tem problema, eu só vou pedir... Mas assim, tá claro a questão da inclusão a quem se destina. E o projeto, eu falo. Aí que tá. Então, o que acontece? Na verdade, esse projeto veio o auxílio inclusão e, na realidade, quando a gente vai pesquisar, nós verificamos que se fosse essa a verdadeira intenção, né, do governo federal ao propor, eles teriam, então, levado adiante um projeto que já tramitava na casa desde o ano de 2015, certo? E que trata, aí sim, especificamente sobre a regulamentação do auxílio inclusão. Então, o que nós percebemos é que, eu já disse na outra live, eu vou voltar a repetir, que o PL 6159 foi um verdadeiro cavalo de Troia, porque o anúncio, né, de que o projeto de lei seria apenas para regulamentar o auxílio inclusão não é verdade. Nós temos aí dentro do projeto alterações muito significativas com relação à situação da reabilitação profissional, que a doutora Aline vai falar posteriormente. Nós temos uma alteração muito significativa com relação ao sistema de cotas, certo? Da Lei 8213, onde as empresas, então, precisam destinar parte das suas vagas para pessoas portadoras de deficiência. Então, não vou entrar no tema da doutora Aline para não estragar a cereja do bolo, né? Mas, além, então, de criar critérios mais restritivos para a própria obtenção desse auxílio e inclusão para as pessoas portadoras de deficiência. Como eu tinha dito anteriormente,
os requisitos exigidos pela Lei Brasileira de Inclusão é muito simples, bastava então que a pessoa fosse beneficiária, certo, do LOAS e ingressasse no mercado de trabalho para ter direito ao auxílio inclusão. Já os requisitos do PL 6159, eles são mais restritivos e eles são cumulativos, né? Eles não são alternativos. Quais seriam, então, esses requisitos, certo? Em primeiro lugar, a pessoa que já recebe, né, o BPC, continua o mesmo requisito, porém, ele está limitado a ingressar no emprego onde ele receba no máximo 2 salários mínimos. É o primeiro requisito, né? Então, já descartando aquela possibilidade das pessoas que tenham se formado numa profissão que ingressem no mercado de trabalho com um salário um pouquinho maior do que 2 salários mínimos, certo? Então, esses já estão impossibilitados de receber o auxílio inclusão. O segundo e o terceiro requisito são requisitos simples, né, que já se exige na própria concessão e manutenção do benefício assistencial, que seria estar devidamente cadastrado no cadastro único e também estar com seu CPF regularizado, certo? Mas o terceiro e o quarto requisito é que nós verificamos aí, então, que já causa uma forma, que já é uma forma de exclusão, né, das pessoas poderem receber esse benefício. O que seriam esses últimos 2 requisitos, então? Seria a pessoa portadora de deficiência que recebe o LOAS teria que estar recebendo o benefício assistencial por no mínimo 12 meses, e aí eu já vejo que não faz... Oi? Você tá me escutando? Você tá me escutando? Estou ouvindo. Tá, Melhorou. melhorou um pouco agora? Melhorou um pouco agora? Melhorou. Para mim não está dando eco, não sei se para o pessoal está dando eco. Vamos até dizer que eu fui atrás ali de um fone, eu nunca uso, mas resolvi usar. Né? Tudo a gente vai... Isso. Mas o que eu queria, na realidade, era que você fechasse esses requisitos para a gente deixar bem claro para todo mundo quais foram essas alterações. Certo. Então, os 2 últimos requisitos, que para mim são os mais preocupantes, né? Primeiro, a pessoa que recebe o benefício assistencial deve estar recebendo o benefício há pelo menos 12 meses. Para mim não faz sentido nenhum, porque se a partir do momento em que a ideia do auxílio inclusão é justamente fomentar as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho, os portadores de deficiência, certo? Então, digamos que ele preencheu os requisitos do LOAS e 2 meses depois da percepção da primeira prestação, surge uma oportunidade de emprego, né? Surge uma vaga que cabe, né, exatamente na possibilidade dele de trabalhar. Por que é que ele não vai poder receber o auxílio? Entende? Então, eu acho injusto, porque, na verdade, não deveria ter tempo mínimo. Desde que a pessoa fosse beneficiária do BPC, 1 mês depois, se ela está recebendo o benefício e surgiu, né, uma vaga de emprego compatível com a sua deficiência, por que não? Por que ela não vai poder aceitar? Por que ela não vai poder receber este auxílio? Então, para mim, não me parece um critério justo, né? Se a ideia é justamente auxiliar, né, fomentar que as pessoas ingressem, que as pessoas portadoras de deficiência, então, ingressem no mercado de trabalho. E o último requisito, que para mim é o mais preocupante, é que para as pessoas portadoras de deficiência, que então recebiam o LOAS e ingressem no mercado de trabalho, para que elas possam receber esse auxílio, elas têm que permanecer com os critérios de percepção do benefício assistencial. Ora, isso significa o quê? Significa que a pessoa vai ter que continuar comprovando, obviamente, a sua deficiência e a renda per capita da família. E aí, vamos aos casos práticos. Aqui no meu escritório eu tenho muitos atendimentos de benefício assistencial. Muitas mães dedicam a sua vida inteira para um filho portador de deficiência.
a partir do momento em que esse filho vira adolescente e se entende, né, que é possível ingressar no mercado de trabalho, ele vai ingressar no mercado de trabalho e essa mãe vai se sentir segura para também prosseguir a sua vida. E a partir do momento em que ela ingressa no mercado de trabalho, a renda da família vai alterar. E esse portador de deficiência já não vai mais poder ter direito ao auxílio, né? Então é injusto, né? É muito injusto, porque na verdade os critérios do BPC, a vida é independente, né? Daquela mãe que quer ingressar novamente no mercado de trabalho e aí o filho perde o seu auxílio. Então é injusto. Agora sim, como é que você vê uma possibilidade que, na realidade, assim, eu vou fazer meu advogado do diabo aqui, tá, Vi? Eu também, de outro lado, eu tenho que cuidar para que esse tipo de benefício vá somente para aquele que tem necessidade, né? Porque, assim, quando você, por exemplo, se é um filho deficiente de uma pessoa que tem condição, ou que conseguiu, mesmo que não tinha, como você disse, parou e ficou cuidando do filho, mas num dado momento o filho começou a trabalhar ou criou um mínimo de autonomia, e aí ela já pode trabalhar e voltar à sua carreira, como é que a gente vai controlar isso? Se não for um critério de renda. Mas aí a gente tem que exatamente averiguar qual seria a renda desta mãe. Porque uma coisa é, por exemplo, uma profissional liberal que tem a condição de retornar ao mercado de trabalho ganhando muito bem, e outra coisa é a mãe de um portador de deficiência que é uma faxineira, que volta a fazer faxina, entende? Então a gente tem que cuidar também, eu acho que deveria, aí é que tá, eu acho que o projeto passa a ser omisso e prejudicial nessa parte, porque ele não limita ali qual seria, né, a renda, ele simplesmente diz, né, que a partir do momento, então, em que não preencher mais os requisitos para o BPC, então, automaticamente, esse portador de deficiência, ele não pode mais receber o auxílio, né? Esse é o grande ponto, na realidade, que a gente tem que criar não somente um critério objetivo, que seja de fácil colocação, mas também, ao mesmo tempo, permitir que sejam utilizados outros fatores. Porque às vezes, assim, como você acabou de dizer, às vezes passa só um pouquinho do salário mínimo porque é uma faxineira ou uma pessoa que faz bico, o pai faz um bico aqui, outro acolá, ou pega alguns trabalhos temporários, né? Em suma, o que se deveria congregar, na realidade, era o critério renda e, juntamente com o critério renda, ter o critério da situação social e econômica da própria família. Exatamente, exatamente. É a mesma coisa. O projeto também, ele prevê um outro ponto, e aí vem a calhar com o que nós estamos conversando, né? Que diz o seguinte, o auxílio inclusão, no artigo 2º, eu vou só ler um pedacinho, não será computado no cálculo da renda per capita para fins de concessão de outro auxílio inclusão. Então, se existem 2 portadores de deficiência na família e um deles ingressa no mercado de trabalho, os 2 são pessoas que já recebem o LOAS, isso não vai inviabilizar, certo, que o outro membro da família receba. Porém, né, o legítimo morde assopra, ou assopra e morde, né? Em seguida, o projeto diz que será considerado, no entanto, para fins de concessão e manutenção do BPC no mesmo grupo familiar. Então, vamos ao exemplo prático. Nós temos um membro da família, né, que já é um jovem, um adolescente, enfim, que recebe o benefício assistencial, certo? Aí ele vai ingressar no mercado de trabalho, vai receber um salário mínimo e vai receber mais 50%,
que é este o valor do auxílio inclusão, a título de auxílio inclusão. Porém, ele tem o pai que faz bico, né, ou que ganha um salário mínimo, e tem a mãe que não trabalha, mas que tem um outro filho deficiente em idade criança, um bebê, uma criança, né? O que vai acontecer? Aquele meio salário mínimo do auxílio inclusão, que deveria estar auxiliando, né, o portador de deficiência nas suas dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, de permanência no mercado de trabalho, vão influenciar negativamente aquele irmãozinho, que é muito comum. Quem atua, né, com benefício assistencial sabe que são famílias que muitas vezes têm 2, 3, 4 filhos portadores de necessidades especiais. E aí, como vai ficar a cabeça desse adolescente? Eu sigo recebendo um salário mínimo sem trabalhar, ou eu ingresso no mercado de trabalho e recebo o auxílio, mas o meu irmãozinho que é criança e de repente precisa de fraldas, precisa de uma medicação especial, né? A minha mãe já não trabalha. Como vai ficar? Aí ele vai ter que fazer uma opção, né? Para ele vai ser mais vantajoso, então, permanecer sob a aba da assistência social, certo? É esse o grande ponto, né? Que às vezes você quer fazer uma situação para restringir, evitar fraude, alguma coisa, e no final você acaba criando um desestímulo para que a pessoa progrida. Tem um caso totalmente diferente, mas só para a gente ver que às vezes, né, na matéria tributária se preocupa mais com isso do que na matéria previdenciária. É o caso do Simples, né, que você acaba desincentivando a micro e pequena empresa de aumentar seu faturamento, porque às vezes se você aumenta um pouquinho o faturamento, a tua alíquota cresce de maneira absurda. Então, às vezes, eu já vi várias pessoas criarem empresas diferentes para ir dividindo o faturamento para isso. Eu estou usando só como exemplo, mas o grande ponto da história, e aí eu quero, nós já estamos chegando aí mais ou menos no tempo para passar para a Aline, mas assim, primeiro, Vi, eu quero elogiar demais a ideia de vocês. Pessoal, essa foi uma proposta, o tema, né? Foi proposto tanto pela Viviane quanto pela Aline, né? A Viviane que chegou a mim fazendo essa proposta. Eu tenho uma ótima notícia para você. Hoje à tarde eu conversei com a nossa vice-presidente do IEPREV, a Ana Paula Fernandes, e ela anunciou que a nota técnica que foi feita em defesa na realidade, com argumentos contra, né, fazendo propostas de melhoria e de ajustes nesse projeto, ela foi aprovada pelo IEPREV, vai ser divulgada agora e publicada. Ela até tentou que ela saísse junto com a nossa live hoje, em sua homenagem e ao trabalho que você faz, mas acabou que por questões técnicas, feriado e tal, não deu certo, mas sairá. E eu quero, na verdade, no momento que eu te chamo assim para as tuas considerações finais, eu quero elogiar muito essa preocupação de vocês, né? É uma matéria que, vou dizer, gente, eu não tenho um problema disso, eu falo isso com vocês com muita tranquilidade. Hoje eu fui até dar uma releitura lá nos manuais para lembrar do auxílio inclusão, da reabilitação, das cotas. Fui, né? Porque é um tema que realmente a gente, no próprio direito previdenciário, ele fica meio apartado. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. No momento que eu faço elogio, eu já peço para você ir para as suas considerações finais para a gente chamar a Aline, né? Na realidade, a gente vive um momento bem vertiginoso no direito previdenciário em termos de atualizações legislativas. Então, é normal, né, que a gente não consiga acompanhar tudo, principalmente o que ainda é matéria que está sob apreciação da Câmara, né, ou do Congresso, enfim, do Senado. Mas o que eu quero realmente deixar aqui é a nossa intenção de fazer com que as pessoas conheçam o projeto, entrem na página da Câmara dos Deputados,
se manifestem, né? A nível de instituto, então, fico muito feliz que tenha sido aprovada a nota técnica, não vejo a hora, então, de poder expô-la. Agradeço mais uma vez a diretoria do IEPREV, que é sensacional. Muito obrigada, doutora Ana, doutor Roberto. E pedir para que todos, então, acessem lá o site da Câmara, possam, né, conhecer a matéria, projeto 6159, sejam contrários, nós já temos lá notas técnicas da ANADEP, já temos o Ministério Público Federal emitiu nota técnica, Ministério Público do Trabalho, então, e pedir também que as demais instituições, né, os institutos previdenciários possam abraçar essa causa e também se manifestarem com relação, porque é um tema importante, é mais um projeto de lei. Eu vou falar uma coisa que eu disse ontem, e a doutora Aline gostou muito, e eu vou repetir. Tem uma frase famosa que o meu pai meio que parafraseava, que dizia que se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas não dormiriam à noite. Né? Então é isso aí. Na verdade, a nossa ideia é justamente criar o alerta, fazer as pessoas conhecerem, porque uma sociedade que seja mais inclusiva é responsabilidade de todos nós, certo? E muito obrigada pela participação. Eu que agradeço muito pelo convite, por estar aqui e pelas pessoas que estão nos assistindo. E agora nós vamos para a segunda parte, que na realidade é com a Aline, né, que ela vai estar conosco, ainda falando sobre o mesmo projeto de lei. Quem quer saber, está fixado aqui o projeto de lei, é o PL 6159 de 2019. Está fixado aqui para que vocês possam ir lá, como a própria Viviane falou, entrar na Câmara, fazer seu comentário, discutir, falar isso com as pessoas. É muito importante que a gente defenda essa inclusão. Temos que evitar fraudes? Sim. Temos que ser rígidos porque é um benefício assistencial não contributivo? Sim. Mas também, de outro lado, nós temos de ter a visão da assistência como um todo e da questão da inclusão, que isso aí é benefício para toda a sociedade. Vivi, muito obrigado. Tá? Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Fica aí assistindo a gente, eu vou chamar a Aline. Com certeza. Tá? Até já, grande beijo. Tchau. Olá. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Agora nós vamos entrar na nossa segunda parte, onde nós vamos falar com a doutora Aline Danelon, tá? Que vai ver a seguinte... Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Ótimo, e o meu som também está tranquilo para você, né? Está tranquilo. Mas é incrível, é algo com a conexão da Viviane, né? Porque com ela eu tive que colocar colocar... Não está me ouvindo, você? Não, eu estou te ouvindo, mas o meu está com eco. Eu vou desconectar o meu fio aqui para ver se melhora. Incrível. Tire um ladinho. Pronto. Não, só um lado. Você deixa um e tira o outro. Tá me ouvindo agora? E eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá, o meu está com eco. E agora? Vamos testar. Perfeito. Deixa só um lado que às vezes fica melhor. Tira um e deixa um. Perfeito, então. Por isso que eu nunca gosto de usar o fone, né? Eu sempre vou sem fone. Mas alguma coisa aí do sul tá... Não acho que a chuva, o friozinho aqui. Aqui em Brasília, como nós estamos ao contrário, numa época de que a nossa próxima chuva agora vai ser só lá para o final do ano, né? Então, ao contrário, a gente não sabe nem o que é chuva. Frio até que está um pouquinho. Mas assim, Aline, eu queria rapidamente, né, nesse mês, que você se apresentasse rapidamente, né? Pudesse mostrar. Deve ser um frio, né, Marli? Aqui a gente sem frio nenhum, ao contrário. Mas enfim, qual é o grande ponto, pessoal? Que você fizesse uma pequena apresentação tua,
né, para que as pessoas possam entender um pouco de você, conhecer um pouco mais você, e aí a gente passa para a nossa questão específica, tá? Vamos lá. Então, eu já sou advogada já há 16 anos e trabalhando sempre na área do direito previdenciário, né? Então eu comecei lá bem de início. Peraí que eu vou ter que arrumar o meu áudio que fica retornando, fica complicado a gente falar, só um pouquinho. Olha, gente, eu quero ver corações aí, eu não estou vendo poucos corações. Vamos eu lembrar. Acho que eu vou sair e vou tentar entrar de novo. Perfeito, tá bom. Tá. Vamos ver corações, né? Salatiel, tudo bem? Como é que vai? Quem está aqui enquanto ela vai dar uma ajeitada? Um grande abraço para todos vocês que estão aqui conosco. Vamos, gente, ótimo. Agora eu estou começando a ver um monte de coração aí, né? Trabalho muito bacana dessas duas advogadas do Sul, né? Que tratam exatamente desse aspecto da reabilitação e da inclusão social. E esse projeto de lei que está aí, que é um projeto de lei tem algumas restrições que ele faz para os deficientes e diminui o processo de inclusão deles. É importante a gente ficar atento sempre, né, o que está acontecendo. Tá melhor agora, Aline? Eu estou te ouvindo bem e acho que deu uma melhorada. Vamos testar. Boa, vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou uma advogada já formada há 16 anos, muito apaixonada por essa profissão e principalmente por poder trabalhar com a previdência social, né, com os direitos sociais. E algum tempo atrás, então, ali por 2018, que começou toda a minha paixão pela reabilitação profissional, né? Então já faz um bom tempinho que eu estou nessa luta referente aos critérios da reabilitação. Quando ela é uma reabilitação eficaz e quando ela não ocorre de forma eficaz. E tudo começou, né, em 2008, quando eu estava no meu escritório. Eu estava num momento mais sentimental, que eu estava grávida. E nesse momento chega um senhor, ele era técnico mecânico, trabalhava numa grande multinacional, né, uma multinacional aqui da nossa cidade. E ele havia sido reabilitado para uma outra atividade. É Camaquã, próximo a Porto Alegre. Camaquã. Isso, aqui próximo de Porto Alegre. E ele foi reabilitado por uma atividade de porteiro eletrônico, né? E ele chegou no escritório muito chateado com toda essa situação, porque ele me dizia assim: Aline, eu fui reabilitado e agora eu tenho que desenvolver essa atividade que eu não sonhei para mim como porteiro. Eu tenho aqui um certificado de reabilitação que o INSS me concedeu e agora eu não consigo passar nas perícias médicas. Por quê? Porque mais que as perícias constatem que ele não tinha condições de trabalhar, de desenvolver a atividade dele, ele tinha um certificado dizendo que ele estava apto para desenvolver uma outra atividade, que era porteiro. Então ele tinha um salário acima do teto, tá? E como porteiro, ele ia receber o mínimo. E ele me olhava e dizia assim, com um sentimento muito grande: como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou fazer? Porque eu não desejei isso. E agora eu estou nessa situação. E aí, nesse momento, assim, deu aquela questão assim: se fosse comigo, né? Me coloquei bem no lugar dele, assim. Agora eu tenho que desenvolver uma atividade que não é que eu desejei, que não é que eu me projetei. Pela legislação, né, ele foi reabilitado e tem que desenvolver aquela nova profissão. E aí, a partir dali, eu comecei o meu estudo e o meu interesse em toda essa parte da reabilitação profissional. Mas o que é a reabilitação profissional e quem deve ser encaminhado para a reabilitação profissional, né? Para a gente começar a entender melhor essa situação e o novo projeto. Eu só queria ver se o pessoal está me ouvindo direitinho, porque eu estou com muito eco aqui para mim. Não, mas está tranquilo, está cortando um pouco, está tranquilo, está bem claro. Né? Então, assim, o que é a reabilitação profissional?
A reabilitação profissional é quando um segurado que ele tem uma incapacidade por um período indefinido, ou seja, eu não sei quando ele vai ter uma melhora, quando ele vai poder se recuperar, tá? E ela pode ser parcial ou ela pode ser total, tá? Ela não precisa ser total, mas o tempo ele tem que ser um tempo indefinido. Até porque, se ele for um tempo temporário, né, não teria por que ele ser reabilitado para uma outra atividade. Ser jogado para uma profissão que você não deseja e que você não almeja. Então, isso é reabilitação. Né? Assim, ele ficou incapacitado para uma determinada atividade, mas ele pode exercer outra atividade. Outras atividades. E aí é que mora toda a situação e toda a nossa preocupação, tá? Quais as atividades? Você pode desenvolver uma atividade que você não almeja? Eu entendo que não. Você tem que ter um gosto, né? Eu, por exemplo, jamais poderia ser médica porque eu vejo sangue e desmaio. Então, cada um tem uma situação, tem uma vocação, tem um desejo profissional. E isso a gente tem que ter muito cuidado na reabilitação profissional, né? A gente não pode ir para qualquer atividade. Tem que ter alguns requisitos específicos. Então, constatando essa situação da incapacidade, ela ser indefinida, e que ela não vai ter uma recuperação, né? O segurado é encaminhado para uma conversa com o assistente social, que é o que a gente chama de processo de reabilitação profissional, né? Esse processo ele tem toda uma numeração lá no INSS, inclusive a gente pode pedir até uma cópia desse processo. Esse processo vem com laudos, vem com todas as entrevistas que a assistente social realiza, né? Então ele é bem importante para a gente verificar toda essa situação da reabilitação profissional. Por isso, a assistente social vai conversar com esse segurado e vai ver qual é a atividade que ele pode vir a desenvolver. Até aí, a gente não visualiza nenhum problema. Porque a reabilitação profissional, ela é importante, ela é interessante, né? É importante você querer voltar ao mercado de trabalho. A gente não está querendo que o pessoal fique em casa recebendo benefício. Só que ela precisa ter alguns aspectos a serem respeitados. Não pode ser de qualquer forma de reabilitação. Aline, ótima essa tua explanação geral aí para a gente ficar bem claro, né, que não é um caso de afastamento por doença, não é um caso de aposentadoria por incapacidade permanente. É uma incapacidade para determinadas atividades e eu acabo sendo reabilitado por uma equipe, em tese, né? Nem sempre isso acontece, mas por uma equipe que, em tese, era para ser uma equipe multiprofissional, né? De várias áreas, com psicólogos, com médicos, com tudo, que fazem essa readequação, essa reabilitação e acompanham, inclusive com treinamentos para nova atividade e coisas dessa. Agora, eu estou um pouco preocupado com o tempo, né, para a gente ir administrando o tempo aqui, então eu sou o chato da vez, mas isso já existia, né, de há muito tempo, é um trabalho que mistura um pouco de assistência e a própria questão da saúde como um todo, né, mistura esses dois aspectos dentro da Seguridade Social. Mas esse projeto, o que é que ele está alterando? Onde é que pega nesse projeto, que é o importante? A Viviane falou muito sobre a questão da inclusão, né? Agora, na reabilitação, porque a reabilitação, além do próprio aspecto de, vamos dizer assim, declarar a incapacidade para determinadas atividades e sugerir outras atividades, ela também tem toda aquela questão do incentivo às empresas para contratarem essas pessoas, cotas específicas. E aí, o que é que esse projeto traz de alteração nesses aspectos? Então, agora que a gente começa, então, a mexer, vamos lá. O que ele está trazendo que a gente considera... Aí a Viviane diz, não esqueçam de falar sobre as cotas. É exatamente o que eu acabei de falar, Viviane. Tá. Então, assim, o que ele vem trazendo, né? Já na lei de benefícios ali, ele já trazia a necessidade de 2 a 5% das vagas
para as pessoas que estão em situação de reabilitação profissional ou as pessoas portadoras de deficiência. Ele permanece trazendo os mesmos índices. Porém, ele coloca alguns aspectos que a gente entende que vai trazer um prejuízo para essas pessoas nessas situações, tá? Por quê? Vamos lá, então. O que ele acontece? Essa vaga de 2 a 5%, ela também entra concorrendo, né? O aprendiz com deficiência. Então, Que não estava, né? Que anteriormente ele era expressamente excluído da cota. expressamente excluído. O aprendiz, agora né? ele incluiu na cota. Ele incluiu. Então, qual é a tendência? Como o aprendiz não tem toda aquela tributação em todos os encargos trabalhistas, a tendência é que o pessoal vá contratar o aprendiz e vai deixar de lado a pessoa que foi reabilitada ou até mesmo a pessoa portadora de alguma deficiência. Então, aí a gente já tem um prejuízo. Só um parênteses aí, lembrando do direito do trabalho, né? Porque assim, o aprendiz que não é portador de deficiência, ele tem limitações tanto de idade quanto limitações de prazo do seu contrato. Quando eu me refiro ao aprendiz que é portador de deficiência, eu não tenho nem limitação de idade, nem limitação de prazo. Então, realmente, a inclusão disso é um ponto bem forte, né, que vai acabar fazendo com que não se contrate como aprendiz. Você tem toda a razão. Exatamente. Além disso, a lei traz que eu posso, ao invés de contratar essa pessoa, eu posso vir a pagar um valor, né, para essa pessoa. Então, eu vou ter que pagar um valor até 2 salários mínimos, né, ao invés de estar contratando essa pessoa. Dependendo da situação, eu acredito que algumas empresas, sim, vão preferir abrir mão desse importante, de realizar a inclusão, e vai aceitar fazer esse pagamento. Então, ela está diminuindo mais ainda a quantidade de vagas para essas pessoas, né? Vai ser mais fácil a empresa pagar ali 2 salários mínimos, a tendência é que seja até mais em conta se a gente levar em consideração todos os encargos que existem sobre essa contratação, né? Então, isso aí também vai trazer mais um prejuízo para essa situação da reabilitação profissional. Além disso, que eu acho que é o pior aspecto, que eles ainda fazem uma distinção entre as deficiências, né? A deficiência grave vale por 2 vagas, né? Ela tem uma validade em dobro. Então, isso vai fazer com que vá diminuir as vagas. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que solicitar que haja uma maior inclusão, que mais pessoas retornem ao trabalho, né? Que é muito importante. Esses dias a gente viu que no escritório um senhor que tinha, não era senhor, já tinha uns 35 anos, era um moço, ele havia perdido a perna e ele desejava retornar ao trabalho, ele não queria mais ficar naquela condição, porque ele estava se sentindo mal, né? Ele disse assim, ali não aguento mais ficar em casa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu preciso ir para frente, é o que eu desejo. E eu acho que a reabilitação é isso, é retornar ao mercado de trabalho, é desenvolver, é gerar, né? É tão bom a gente chegar em casa, hoje eu tô cansada, de tanto que eu trabalhei, né? Esses aspectos são maravilhosos, é bom a gente se sentir exausto referente a isso. E outra coisa que eu acho que eu queria falar. Não, na realidade é assim, Edvaldo, lá tá com um pouquinho de eco para ela. Não é bastante, não. Tá dando um pouquinho de eco, acho que tá tranquilo para escutar. Eu estou escutando muito bem. Até se houver algum tipo de problema, vocês vão comentando aqui para a gente tentar ajustar. Mas, Aline, até fazendo meio advogado do diabo aqui, mais uma vez, fiz com a Viviane, vou fazer contigo. Eu, inclusive, fui diretor de uma empresa em São Paulo, né? E a gente, quando eu cheguei, uma das coisas foi eu quis cumprir todas essas cotas. A gente nem era obrigado, até fiz uma cota, entre aspas, um pouco maior de inclusão. Isso foi em idos de 2000, 2002. Tá? E acabei de contratar 5 pessoas, né? Portadores de deficiência. O que foi isso? Tem um negocinho.
Tá petando. Tá, mas assim, eram 5 portadores de deficiência. E eu tive muita dificuldade de achar essas pessoas. Em São Paulo, capital, né? E aí era uma coisa que eu queria ver, porque eu, às vezes conversando com alguns empresários, e até no próprio legislativo, e foi um dos, a gente lendo os motivos, esse foi um dos motivos colocados na proposta do projeto, de que os empresários têm dificuldades de identificar essas pessoas com deficiência, trazer para contratar, e ainda tem aquela questão de, na hora que contrata, não pode demitir sem ter outro para colocar no lugar, né? Por isso que, na realidade, se pensou nessa, entre aspas, multa, no pagamento dessa indenização no lugar da própria contratação. Como é que você, que eu sei que está até escrevendo um livro sobre o assunto, né, e está estudando muito o assunto, como é que você vê isso? Como é que é a organização dessas pessoas para poderem serem vistas, identificadas e encaminhadas para uma possível contratação? Então, o que acontece? Essas pessoas, na maioria das vezes, elas vêm realizando alguns cursos, que eu entendo que eles são cursos de forma superficial, tá? Mas eu acredito também que é uma questão de uma cultura e medo por parte desses segurados. Alguns segurados, a gente verifica que eles não têm a intenção de retornar ao mercado de trabalho com medo. Tá? Porque o que acontece? Tanto é que agora que foi lançado a possibilidade pelo benefício assistencial, e que a gente pode utilizar na mesma situação aqui para o reabilitado, porque isso gerava uma insegurança. Se eu estou retornando para o meu mercado de trabalho, eu posso estar dizendo que eu estou ok e depois eu não vou mais conseguir passar numa perícia médica. Então, é importante para a gente conseguir pessoas que tenham esse interesse dessas vagas, que a gente traga uma segurança para ela. Olha, você vai estar tentando fazer uma tentativa. Se não der certo, a gente vai retornar ao benefício. Porque senão a gente fica com uma insegurança muito grande. Isso acontece até para os benefícios assistenciais, né? A gente já teve situações que as pessoas estavam com um benefício assistencial e havia um convite para trabalhar e elas ficavam com medo. Mas se eu estou indo trabalhar, eu não vou estar dizendo que a minha capacidade está recuperada. Então, eu acredito, sim, que tem essa dificuldade de encontrar pessoas, né? Mas a gente precisa trazer uma motivação para elas. E aí a gente tem aí o auxílio inclusão, que está motivando, você vai estar dando um plus para ela, e ao mesmo tempo, se ela não consegue desenvolver, ela vai ter direito àquele benefício que está assegurado lá. Eu acho que é esse o caminho. A gente vê que em determinadas regiões os processos de reabilitação eles não acontecem. Aqui na nossa região ele é bem presente, né? Existem muitas pessoas em situação de reabilitação, mas a gente vê que algumas outras regiões elas não são tão ativas, né? Então existem esses dois lados. O pessoal que quer voltar, realmente eles têm medo, eles têm uma insegurança jurídica que a gente acha que o projeto teria que trazer isso bem concreto para a gente ter esse incentivo todo, né? Vai trazer benefícios para a empresa e até para o próprio INSS, né? Vai ser desenvolvido para ele. Não, e com certeza, do ponto de vista até de psicológico e de sociedade como tudo, é um ponto bem forte. Olha a Lucimara aqui passando para dar um beijo. Lógico, daqui a pouco, às 8 horas, vai ter uma live da Lucimara junto com a Gisele no Notório Saber. E eu estarei lá, Lucimara, com certeza, olhando, tá? Beijo grande, querido. Mas aí o grande ponto, e até já se encaminhando para o final, porque, e exigindo aqui que a gente faça outras discussões sobre isso, né? Porque eu acho que tem muita coisa que eu queria falar e não deu tempo, e certamente você. Mas, assim,
Já encaminhando para as suas considerações finais, mas dando uma geral no projeto. Thiago Kidrick, meu querido amigo, bom você estar aqui, nosso presidente da Comissão de Seguridade Social do Rio Grande do Sul, né? Mas assim, já encaminhando para as suas considerações finais, o que é que você gostaria do Congresso, o que é que você gostaria que fosse feito nesse projeto? Bem rapidinho, que daqui a pouco vai começar a contagem. Tá. Então, assim, o que eu gostaria desse projeto, inclusive também é uma solicitação dos próprios servidores do INSS, né, que eles têm um projeto que é o Transforma INSS, que no caso da reabilitação social, a gente dê atenção para os aspectos sociais. Então, assim, o aspecto mais importante é o aspecto social, é a parte com os assistentes sociais. Que a gente visualiza que muitas vezes elas conseguem visualizar que aquele segurado não tem condições de ser reabilitado pelas questões sociais do seu entorno e pela perícia médica diz que está tudo ok, que ele pode ser. E aí ele acaba sendo reabilitado por atividades incompatíveis. Então, assim, eu acho que o ponto principal do projeto é a gente observar essas questões sociais que envolvem essa pessoa, essa região, esse mercado de trabalho. E também constar lá, né, porque consta no manual, que é importante ter uma pesquisa de mercado social por parte do assistente, mas isso teria que estar na lei para não deixar dúvida, né? Porque a gente não pode ficar reaplicando para coisas, atividades inexistentes, determinando a pessoa ali a perder sua dignidade, seus direitos segurados, né? Ótimo, ótimo, Aline. Olha, é uma pena a gente ter tido tão pouco tempo para conversar. Eu quero conversar mais, eu até disse para a Viviane um pouco antes, não vou mentir, não tenho nenhum demérito nisso, eu tive que voltar para relembrar esses aspectos que eu nem me lembrava em detalhe, né? E lógico, para estar aqui com vocês, eu tinha que fazer perguntas inteligentes, né? Não dava para... Quero agradecer muito. Quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui falando dessa matéria que eu tanto gosto. Também para a doutora Viviane, que é minha colega, minha parceira aqui da comissão, né? Muito obrigada por essa possibilidade de a gente estar aqui discutindo esse assunto tão gostoso. Vamos sim. Aqui tivemos, a Anne está aí também, a doutora Anne com a gente, né? Um grande abraço, o Thiago Kidrick, que passou aqui conosco, o Lucimara lá de São Paulo e várias outras pessoas. Nós tivemos Belém do Pará, nós tivemos o Ceará, nós tivemos aqui de Brasília, nós tivemos Goiânia, né? E o mundo aqui junto conosco. Mas, gente, olha, eu quero, é um ponto forte a gente discutir esse aspecto. E discutir esse aspecto não somente colocando o peso no INSS, ou somente colocando o peso no governo, ou somente colocando o peso nos empresários, ou somente colocando o peso no próprio deficiente ou no reabilitando. É uma questão que todos têm que ceder um pouco e todos têm que trabalhar para isso, né? Com certeza. Já vi toda a dificuldade de poder achar pessoas para contratar e cumprir a cota, e de outro, eu tenho certeza que tem várias pessoas que querem ser contratadas e não conseguem. Então, a questão é a gente sintonizar isso, a gente alinhar esses esforços. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, Viviane, Aline, né? Quero ver o livro, terei o maior prazer de ver o livro e a gente discutir depois sobre esse livro e ajudar no que eu puder aqui em Brasília. E, gente, agradecer especialmente a vocês que tiveram aqui, né? E, olha, vou ver, Gilberto, para a gente marcar uma live sobre o tema 709, já está na pauta, tá? Mas, assim, eu quero, na verdade, agradecer a todos vocês que estão aqui comigo sempre. E lembrem-se, todas as quartas e quintas-feiras, às 18h55, nós temos uma live aqui no meu canal, tá? Então, sempre trazendo um tema importantíssimo, tanto do direito do trabalho quanto do direito previdenciário, e notícias gerais também para a gente. Quem perdeu, quem chegou mais tarde, quem quer ver depois, vai ficar salvo aqui no IGTV, tá? Você vai poder ver a qualquer momento e você vai poder passar para todas as pessoas. Aline, mais uma vez, muito obrigado.
Viviane, Eu que agradeço. nos escutando aí, nos assistindo, muito obrigado. Todos vocês que estiveram também junto conosco, muito obrigado. Beijo grande e até a próxima. Obrigada, tchau.